Paz e graça, abençoados de Jesus. Tudo na santa paz do Senhor. Glória a Deus. Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Jesus ama vocês. Vocês é uma bênção, meus irmãos, para Deus. Jesus ama cada um de vocês. Amém? Estou com a Bíblia aberta aqui em Marcos 5, onde a palavra do Senhor diz assim: passando Jesus outra vez em um barco para o outro lado, juntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jário. Vendo, prostou-se aos pés e rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? E Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não tem mais, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, e a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que chorava muito, planteava, e entrando disse-lhe: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Glória a Deus. Eita, Jesus maravilhoso. Meus irmãos, quando Jesus chega na nossa casa, quando Jesus chega na nossa vida, Jesus chega para mudar tudo. Ele chega assim, ó, fazendo a obra dele em nós. Aqui esse príncipe, né, da sinagoga, Jário, conhecia a lei de Deus, né, mas não praticava. E quando ele soube que a filha dele estava morta, ele se humilhou aos pés de Jesus, querendo a cura, né, da filha, querendo que Jesus ressuscitasse a filha. Mas a menina só estava dormindo, que ainda assim que a gente pensa que não vai ter mais jeito, aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, ainda assim que a nossa luta seja grande, e a gente já está cansado de esperar, já está cansado de orar, mas quando Jesus chega, ele chega para mudar, ele chega para curar, ele chega para salvar, ele chega para levantar, né? Muitas vezes, em todos os lugares, quando tem uma multidão, né, que tá tendo algo, acontecendo algo da parte de Deus, né, ali, sempre tem alguém que é contra as coisas de Deus. Sempre tem alguém que tem suas palavras ao contrário, para ver se aquilo que Deus vai fazer não acontece. Mas só que Deus, ele pode todas as coisas, né? E aqui, muitas pessoas, quando Jesus chegou, foi muito falatório. Um chorava, um estava alvoroçado, porque eles achavam que a menina já estava morta, que não tinha mais vida ali para aquela menina. Mas, muitas vezes a gente dá ouvido, né, a palavras ao contrário. Mas Jesus não. Jesus, ele sabia que quando ele entrasse ali naquela casa, que aquela menina ia acordar. Para ele, ela só estava dormindo. Ela só estava dormindo. Não estava morta. Porque onde Jesus chega tem vida, meu irmão. Aonde Jesus chega, quem está caído se levanta. Quem está morto ressuscita, né? Quem está enfermo é curado.
Quando Jesus chega na tua casa, na tua vida, na tua situação, tudo muda. É só você não dar ouvido às palavras ao contrário. Enquanto tu tiver com teus ouvidos firmado na palavra de Deus, confiando nele, que ele pode fazer o teu milagre, que ele pode te curar, que ele pode te libertar, pode ter certeza que a tua vida a partir daquele dia vai mudar. Quando você tiver fé que você tem um Deus que opera maravilhas em nós, que cura qualquer enfermidade, que não tem enfermidade que não seja curada pelas mãos de Deus. Quando você crê, colocar isso dentro do teu coração, que Jesus, quando chegar na tua vida, dentro da tua casa, é para mudar a tua situação, Deus ele vai mudar. É só você não emprestar os teus ouvidos para palavras ao contrário. Quando você estiver no meio da multidão, quando você estiver no meio de pessoas, que você estiver passando por uma luta, por uma situação, fique calada, fique calado. Porque você não vai ouvir de algumas pessoas que você vai ser curada. Você não vai ouvir de algumas pessoas que você vai receber o teu milagre. Ali para elas é mais uma enfermidade. Ali para ela é mais uma situação que você está vivendo. Para você contar sua situação para pessoas que não têm fé em Deus, que vivem uma vida com Deus, mas nem crê que Deus pode fazer um milagre, fique caladinha, fique caladinho. Fala só para Deus, chega só diante dele e coloque a tua situação nas mãos dele, porque ele quando chega, minha irmã, meu irmão, ele chega para curar, ele chega para te levantar. Basta você dar ouvido à palavra de Deus. Se você colocar a tua fé em ação, você não vai permanecer do mesmo jeito que você está. Jesus, ele chegou, ele falou para aquelas pessoas: não tem mais, crer somente. Quer dizer, Jesus praticamente falou: cala a boca, porque quem cura aqui sou eu. Ou se você tiver fé, você também é curado. Então, quando Jesus fala, não tem mais, crer somente, era só para aquelas pessoas ver ali o que ele ia fazer, ouvir o que ele ia falar, né? E aquela menina ali se levantou, porque ela não estava morta, ela estava dormindo. Para a multidão, ela estava morta. Para aquele povo ali, ela estava morta. Não conhecia o poder de Deus, não cria no poder de Deus, né? Precisou ver Jesus chegar e operar. Ainda assim, teve vozes ao contrário, palavras ao contrário, falando para o pai da menina. Por que incomodais, mestre, se ela não vive mais? Se ela já está morta? Se a gente for dar ouvido, meus irmãos, às palavras ao contrário das pessoas, a gente não vai vencer nunca servindo a Jesus. Se a gente emprestar os nossos ouvidos para pessoas que não têm palavras de fé para você, palavra para te edificar, palavra para te abençoar, saia de perto dessas pessoas. Porque se ela não pode te ajudar, que ela saia de perto. Não se junte com esse tipo de gente que só te deixa para baixo, que só te coloca para baixo, que não te dê uma palavra que te abençoe, que te edifique. Então, não empreste os teus ouvidos para palavras ao contrário. Creia só na palavra de Deus, só no que Jesus fala, no que Deus está falando para você. Porque quando Jesus chegar aí na tua casa, o teu milagre vai acontecer. A tua cura vai acontecer. A libertação do teu filho, da tua filha, do teu esposo, do teu irmão vai acontecer. Dê ouvido para a palavra de Deus. Creia só no poder de Deus, porque só Ele pode entrar aí na tua situação e mudar tudo. Porque o Senhor, quando chega nas nossas vidas, é para mudar
A gente que serve a Deus, a gente não fica do mesmo jeito quando a gente tem fé nele. Ainda assim que a gente esteja doente, ainda assim que a gente esteja fraco, ainda assim que a gente esteja passando por uma luta, muitas vezes a luta é tão grande que a gente desanima, que a gente olha assim, vê, pensa que não vai ter mais jeito. Muitas vezes a gente está passando por tantas coisas que a gente pensa que aquilo ali não vai ter mais fim, mas tem. Tem porque quando a gente serve a Deus, quando a gente crê no poder de Deus, Deus opera, Deus faz. Então Jesus, ele sempre está falando para nós da nossa fé, que a nossa fé cura, que a nossa fé nos salva, né? Crê somente, né? Não temas, creia no poder de Deus. Jesus aqui falou para esse povo, não tem mais, crê somente. Então, quando a gente só crê que Jesus faz, que Jesus opera, que Jesus cura, que Ele liberta, Ele liberta. Mas muitas vezes a gente já está tão saturado, vivendo tanto tempo, esperando um milagre de Deus, orando tanto em cima daquilo que a gente quer. E quando a gente não vê o milagre acontecer, quando a gente não vê a libertação de um irmão, de um parente não acontecer, a gente começa a enfraquecer, a gente começa a dar ouvidos a certas palavras, mas temos que permanecer firme com Jesus, porque enquanto a gente está firme com Jesus, crendo na palavra dele, no operar dele em nós, ele opera, ele faz. Eu não sei quanto tempo, quantas horas essa menina ficou em cima de uma cama, dada como morta, né? Porque a palavra aqui não fala quanto tempo ela estava na cama, quantos dias, quantas horas, né? Aquela multidão ali já estava desesperada, chorando, né? Alvoroçada. Vá ver que um comentava uma coisa, outro comentava outra, até Jesus chegar. Quando Jesus chegou, tudo mudou. Quando Jesus chegou, ele fez o milagre. Quando Jesus chegou, a menina acordou. Por que ela não acordou antes, né? Que sono era esse que ela não poderia ter acordado antes de Jesus chegar? Porque só ele é o mestre, só ele é o médico dos médicos, só ele opera, só ele ressuscita, só ele levanta. Se a gente tiver caído e a gente gritar por socorro, ele nos levanta. Se a gente estiver sem força para lutar, para clamar, ele nos levanta, ele nos dá força para a gente permanecer de pé. É só a gente estar com fé nele, ter fé naquilo que a gente busca nele, que ele não deixa a gente cair. Quando ele chegar na tua casa, o teu milagre vai acontecer. Quando ele chegar aí na tua casa, se você estiver caído, você vai se levantar. Mas enquanto ele não chega para te dar a tua cura, o teu milagre, continue clamando, continue declarando diante dele, continue crendo no poder dele, não duvidando o que ele faz, não deixando a situação que você está vivendo, passando, te desanimar, fazer com que você perca a sua fé. Olhem, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais eu passo luta, mais minha fé aumenta em Deus. Quanto mais eu sou afrontada, mais eu tenho fé em Deus. Quanto mais eu sou julgada, sou criticada, mais eu tenho fé em Deus. Quanto mais os levantes vêm, eu tenho mais fé em Deus. A minha fé aumenta mais. Quando vêm essas coisas para mim, na minha vida, aí é que minha fé aumenta. Aí é que eu sou provada ali. Porque é assim que Deus quer ver a gente. Ele quer ver a nossa fé nele. Tem dia que eu não tenho mais nada o que falar para Deus. E ainda assim eu desço o joelho e fico quieta. E ele fica ali sondando os meus pensamentos. Ainda assim que de joelho eu já falei tudo que eu tinha que falar.
Ou eu choro diante dos pés dele e fico ali, ou eu fico caladinha, mas eu fico ali esperando, que eu sei que ele está sondando os meus pensamentos. Eu sei que algo ele vai fazer naquela situação. E eu não fico sem resposta, não. Eu posso estar com a dor que for, eu posso estar sentindo o que for. Eu não deixo a minha fé se abalar, porque eu sei que só Jesus pode mudar a minha situação. Só Jesus pode me tirar daquela situação. Só Jesus pode interceder por mim ali. Só Ele pode ser por mim. Só Ele tem poder para mudar aquilo que eu esteja vivendo ou passando. Se eu tiver com a dor, é só Ele que vai me curar. Porque tem dor que nem remédio passa. Tem enfermidade que nem remédio cura. A gente bebe remédio e a dor permanece, a enfermidade continua. Mas quando Jesus chega, meus irmãos, nas nossas vidas, não tem remédio, não tem chá, é só Ele. Basta Ele nos tocar. Basta Ele tocar em nós para a gente ser curado. Então creia que Jesus ele vai te tocar, vai te curar. Então creia que a libertação vai chegar na tua casa. Creia que você vai ter a transformação dos teus filhos, das tuas filhas, do teu esposo. Creia somente. Creia somente no poder de Deus, que você vai ver o operar de Deus. Hoje eu peguei a Bíblia e falei, Senhor, desde de cedo, falei, Senhor, eu não tenho palavra hoje, não, se o Senhor não me der a palavra, eu não vou gravar, porque eu não tenho. O Senhor até agora não me deu nenhuma palavra. Aí eu cheguei do meu trabalho e falei para Deus, o que é que eu vou falar hoje? Eu não tenho nada. Se o Senhor não me der, eu não vou. Aí descansei, abri a Bíblia, folhei, vi muitas coisas, mas Deus não me falou nada. E eu disse para ele, eu não tenho palavra nenhuma hoje para pregar. Se o Senhor não me der, eu não vou. E eu fiquei, descansei, fechei a Bíblia e descansei. Aí, por um tempo, eu fui, me deitei um pouco. Quando eu estou deitada, Deus me deu a passagem da filha de Jário. Deus me deu, veio no meu pensamento a pregação sobre a filha de Jário. E obrigada, Jesus. É esta a palavra de hoje. Eu não sei o que Deus está dizendo, eu não sei o que o Senhor está falando para vocês, mas se a palavra veio hoje sobre a filha de Jário, né, que estava morta, dada como morta, né? Aquela multidão ali nada podia fazer, né? Só tinha falatório de um lado, falatório de outro, palavras ao contrário para o pai da menina, dizendo por que ele incomodava o mestre se a menina já estava morta. Mas ele não deu ouvido à multidão, ele foi até Jesus e prostrou diante dos pés de Jesus, pedindo que Jesus fosse lá e curasse e fizesse com que ela vivesse. Então, se Jesus me deu esta palavra hoje, é porque Ele quer levantar alguém que está caído. Ele quer dar vida a quem já caiu há muito tempo e não tem buscado Ele. Ele quer levantar você novamente para fazer a obra dEle, para falar dEle. Ele quer chegar aí na tua casa, fazer morada em você, te curar. Ele disse para vocês crer somente nele. Se sua fé está abalada pelas suas lutas, pelas circunstâncias, pelas pelejas que você tem vivido. Se você está cansado de orar pelo familiar, pela cura, pela libertação, e não viu o milagre chegar, mas Jesus está falando, crer somente nele, que ele está entrando aí hoje para te tocar, para te curar. É só você crer na palavra dele. É só você botar a tua fé em ação. É só você não ouvir
As palavras ao contrário que fala para você. Não conte aquilo que você está passando para quem não possa resolver. Não abra seu coração para quem não pode mudar a sua situação. Não conte as suas lamentações para quem não tem poder para te curar e te libertar. Conte para Jesus. Fala para Ele. Abra teu coração e se derrama diante dEle. Ele diz aqui para você, crer somente. Crer somente nele. Que Ele tem poder para te curar, para te levantar, para te salvar, para te libertar. Tu quer ouvir mais o que da parte de Deus? Se Jesus está falando para você, não tem mais, crê somente. Quando Jesus chega na situação da gente, Ele chega, Ele cura. Ele não faz nada pela metade. Ele liberta por completo, Ele cura por completo. Ele levanta por completo. Amém? Glória a Deus. A palavra nesta noite falou ao teu coração. Não tem mais. Crer somente. Amém? Jesus abençoe.